Atenção, presta muita atenção. Esse vídeo aqui vai conter spoilers do anime no título. Então, se você não quer spoilers desse anime, deixa o like, se inscreve no canal e vaza. Teremos mais outros conteúdos aí, mas esse aqui não é pra você que eu dei spoilers, então. E o capítulo 267 já vazou todo o capítulo inteiro de spoilers, né? E a gente teve aquela surpreendente volta que já era esperado por muita gente, o que muita gente teve até perdidas esperanças, que é a volta da nossa querida Nobara. Eu falei no último vídeo que ia ter alguma coisa semelhante a isso, e eu tenho que mostrar uma coisa ainda, porque eu tinha gravado um vídeo falando que a Nobara ia voltar. Só que daí eu falei, vou gravar outro vídeo pra ficar melhor. E acabei pensando, né, teorizando que não ia ser a Nobara, o jeito que o GG atua não ia ser a Nobara, então ia ser o martelo dela. E acabou que ela ia voltar mesmo, devia ter confiado mais no meu taco. Mas eu vou provar aí, hein? Vou colocar o vídeo aí. E agora vem a loucura. Pra Nobara usar a ressonância. Nobara não tá morta? Não foi confirmado no último episódio? Sim, foi. Mas será mesmo? E aí galera, beleza? De novo é a Penara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente, né, dizendo mais um vídeo do canal. Esse vídeo poderia ter saído antes se eu tivesse visto que o outro vídeo tinha dado visualização, né? Porque eu achei que não ia ter tanto interesse no meu canal. Depois de tanto tempo voltando, achei que ia demorar pra repegar um hypezinho assim. E Jujutsu Kaisen não tem explicação, né? O negócio voltou de uma vez só. E já deu 137 views até o momento, né? Então, agradeço muito a vocês aí pelo apoio. E vamos para mais um vídeo, né? O capítulo começa com uma volta no passado, né? Um flashback. Onde. Flashback? Eu falei flashback ou flashback? Moscando. Onde tá o Yuta e o Gojo conversando. Os dois estão com o corpo trocado, né? Que é aquele treinamento de troca de corpo para poder aprender mais sobre tal técnica, aprender mais sobre como controlar a energia amaldiçoada, etc. Na conversa entre os dois, o Yuta tá querendo o dedo do Sukuna que falta, o dedo 20, para poder copiar a técnica do Sukuna, né? E nessa conversa a gente tem detalhes sobre a técnica amaldiçoada do Yuta, né? Que ele precisa de comer dá pra Rika comer uma parte do indivíduo, que tem que ser, e quanto mais necessária assim a parte, ou maior, melhor vai ser o uso daquela técnica, né? Ou até quantas vezes foi usada a técnica. Isso conta muito com a técnica do Yuta, onde que ele precisa comer aquele pedaço e copiar a técnica. Então ele queria o dedo do Sukuna para poder copiar a técnica e o Gojo nega, sem explicação nenhuma. Mas a gente já sabe o porquê que ele nega. Ele tinha um possível plano de usar a ressonância. E logo a gente vai ficar sabendo melhor disso. Então vamos ao decorrer do vídeo que a gente vai entrando melhor nisso. Durante o desenrolar da conversa dos dois, a gente vai pregando mais sobre a técnica do Yuta, sobre as partes necessárias, etc. Mas não fala como ele conseguiu a técnica do Sukuna. Inclusive, para conseguir a técnica da Hana e a do Inumaki, ele sabia que o Inumaki não ia conseguir curar os braços dele com energia amaldiçoada reversa. Porque para ele conseguir os braços de volta, só ele mesmo usando a técnica reversa. Ele não pode contar com outra pessoa usando a técnica reversa para ele. E tem esse detalhe, né, que eu esqueci de pôr. Um detalhe sobre a técnica do Yuta é que se a pessoa regenerar a parte que que ele deu para Rika comer, automaticamente a parte que foi comida perde o efeito, porque a pessoa regenerou aquele pedaço. Exemplo, se ele comeu meu braço para copiar minha técnica de desenho, se eu usar a energia amaldiçoada para regenerar essa parte, ele perde o efeito do meu desenho. Explicando isso, ele utiliza, né, os pedaços, o braço do Inumaki, porque o Inumaki não vai conseguir usar a energia própria para poder voltar os braços, porque a gente já tem explicado isso no próprio mangá. A energia amaldiçoada reversa é mais efetiva você usar em você mesmo do que você usar em terceiros. A Shoko, que é a parceira do Gojo e do Geto, ela tem uma capacidade maior, é uma das melhores usuárias de energia reversa amaldiçoada
e ela consegue ter uma alta força para poder usar em outras pessoas. O Yuta usou isso lá no filme? Sim, ele usou. Porém, ele tava com a Rika completa. A Rika maldição mesmo. Não era a energia amaldiçoada dele em si, era da Rika, né? Ele tinha ele é amaldiçoado pela Rika, só que a energia lá é super grande, gigantesca, aquele controle absurdo. Tudo aquele modo lá, aquela Rika absurda lá, não existe mais, tá? Aquela Rika lá foi, entre aspas, exorcizada, posso dizer assim. Foi libertada da maldição dela. E aquela rica super poderosa lá, ela não existe mais. Mesmo que a que ele tem agora é muito forte. Mas aquela lá era outro nível. Aquela lá, eu acho que se enfrenta o Sukuna nessa batalha que foi enfrentada nesses tempos atrás, ele tinha ganhado o Sukuna com aquela rica. Porque aquela rica ela é muito apelona. Muito mesmo. Voltando, né? A energia amaldiçoada, ela. Você tem que usar em você mesmo. Se você usar em outra pessoa, não vai ser tão efetivo quanto. Então, o braço da Anjo, da menina que faz a Anjo, né? Que eu acho que é a Hana, Kuruzu Hana, não vai voltar mais, por enquanto, e nem os braços do Numaki. Então ele usa isso daí para poder fazer, copiar a técnica dos dois. E para copiar a técnica mais também do. Eu acho que eu não anotei. Mas ele pega a costela de um cara lá também, que teve parte arrancada, para poder fazer, usar a técnica dele. Tem que ser uma parte mais crucialzinha assim. Exemplo, eu acho que coração seria uma parte bem importante. Mas e o dedo? Já vamos chegar nesse ponto. Nisso, a gente fica sabendo que o Gojo olhou pro Yuji, pro Itadori, e viu que a técnica do Sukuna já estava nele. Ele só precisava aprender. Porém, não deu tempo de aprender durante o treino. Nisso, a gente vê a enorme evolução que Itadori teve durante a batalha, incluindo junto com os Black Flash, né? Porque o Black Flash, que vocês que não sabem, quanto mais você acerta, ela te dá um benefício, porque você está em uma conexão tão grande com a sua energia amaldiçoada, que ela gera o Black Flash, uma sintonia, né? E isso acaba te trazendo benefícios, né? O Sukuna, quando acertou o Black Flash, se ele conseguiu recuperar a energia amaldiçoada dele, tipo, melhorar a reversa, tal. Então, e Yuji acertando vários, foi melhorando a técnica dele a cada momento, e teve uma hora que ele acertou e conseguiu usar o, o desmantelar, o clivar, a técnica do Sukuna, né, o santuário. Então, entrando na batalha, ele nem sabia usar o corte, mas se sintonizando na batalha com a sua energia amaldiçoada, acertando o Black Flash, acabou que o corpo dele já tinha usado isso, então se desenvolveu melhor, né? Porque ele tem o jeito do Yuji aprender, caso, tipo, é na. Como eu posso dizer? É na prática, assim dizendo. Por exemplo, fizeram a troca de alma e usaram a técnica de barreira. E o cara lá da barreira, que eu esqueci o nome, desculpe, usou a técnica de barreira com o corpo do Itadori. E o Itadori também sentiu a técnica de barreira dentro do corpo do cara. Então, meio que foi. O corpo do Itadori foi absorvendo conhecimento. E é assim que ele consegue lidar melhor com as coisas, com o corpo dele absorvendo as coisas. Então, às vezes que o Sukuna usou os cortes, expansão de domínio, etc., o corpo do Itadori aprendeu tudo isso. Por isso que só era questão de tempo pra ele pegar essa mão aí, né? E como ele não ia ter ninguém pra explicar muito bem, que não fosse que não é um bom professor, então ele tinha que aprender ele meio que na prática. Exemplo, o Gojo é um horrível, o professor mais horrível que tem é o Gojo. Ele não consegue ensinar direito o que ele sabe fazer. Porque ele não teve essa necessidade de aprender, né? Então por isso que. Essa necessidade tão grande de aprender. Então por isso que ele é um péssimo professor. Exemplo, tem o Kusakabe. O Kusakabe é foda de ser professor, que ele ensina bem a barreira. O melhor cara de barreira. O cara que tem o Noritoshi Kamo lá, o mais novo, também é um bom professor, porque ele teve que aprender a técnica de sangue. Não é que nem o irmão do Itadori, que não sabia ensinar. É um péssimo professor. E a Shuko também é uma péssima professora na parte de ensinar energia amaldiçoada reversa, que ela fala que tem que fazer um zoom e um vroom, e ninguém entende porra nenhuma. Então, o Itadori já tinha a técnica dentro dele, só precisava soltar. E durante a batalha que ele aprende, pra você ver o nível de evolução que ele teve que fazer durante a batalha. Os caras falam e chega num ponto que eu vou falar só no final.
que é uma coisa que me irrita muito. A gente volta pra batalha entre o Sukuna e o Itadori e já volta com o Sukuna percebendo o dedo que sumiu, o anelar esquerdo do Itadori que sumiu. Então ele liga os pontos. Lembra do dedo dele que faltava. Lembra da técnica que o Yuta aprendeu. E percebeu que não foi com o dedo dele que o Yuta aprendeu. Aprendeu com o dedo do Itadori. Então ele sabe que caiu num blefe. Ele sabe que caiu num blefe. E esse blefe já começa a entrar em ação assim que ele percebe. Que já ia entrar no último, né? Assim que ele percebe, a gente tem a volta. Tem a volta da nossa querida. Ó, a nossa querida deusa do martelo. A volta da Nobara. Ela já volta com aquela cara de psico, extremamente ensandecida e é tanto tempo que ela não voltava no anime que no mangá, né? Que eu tinha esquecido até como que era a personalidade dela. Tinha esquecido como que era, o que é a Nobara. E nisso já começa a explicação lá do com aquele velho lá, o Kakuganji e a outra moça lá, esqueci o nome. Eu esqueci o nome de todo mundo, tá? Não liga não. Já começa a conversa entre os dois e a preocupação deles de como vai funcionar a técnica e tá explicado no próprio mangá e os burros parece que não lê, eles não entenderam como funcionou, etc. Daqui a pouco chego mais um ponto. Eles começam a conversa, né, de que estão preocupados que estão preocupados com ela, né, que já usar a energia amaldiçoada dela com um golpe tão poderoso que é o ressonância. E ela acabou de acordar, faz meia hora que ela acordou, literalmente meia hora que ela acordou, e ela já tá daquele jeito, já tá naquele pique todo. Faz meia hora que ela acordou, desde Shibuya até o evento da luta toda. Faz meia hora que ela acordou. Então o Gakuganji questiona se vai funcionar ou não a ressonância, porque já tentaram muitas técnicas muito poderosas, armas amaldiçoadas, tudo para destruir aquele dedo, destruir algum dedo de Sukuna, e não conseguiram. Então ela explica que vai ser usado um voto vinculativo. E esse voto vinculativo é qual? Que vai abdicar de destruir o dedo, de causar dano no dedo, para a técnica funcionar. Então, usando esse voto vinculativo de não destruir ou causar dano no dedo, você tira todo o dano da técnica físico e manda ela para funcionalidade da técnica. Deixa eu explicar como seria. Temos aqui um vape. Temos um vape. No voto vinculativo, você tira a necessidade de você colocar ele na boca para puxar fumaça. E a fumaça já sair, já ir direto para você e sair. Sem a necessidade de você estar puxando. Então, é como se você estivesse smocando sem precisar puxar a fumaça. Tirando um certo movimento. E você abdicando nisso, você muda a funcionalidade da sua. Se você muda a funcionalidade da técnica, você tirando o dano, você foca só no efeito. É como se você estivesse usando uma carta de Yu-Gi-Oh! Ela tem zero dano de ataque, porém ela tem um efeito muito monstro. E é esse efeito que você quer usar. E é assim que funciona com a ressonância. E ela já vai lá e já dá. Já solta a ressonância naquele dedo lá. E os caras. Não surpreendentemente pra mim, ela atinge o Shukuna. Ela atinge o Bucha, o rei dos Bucha. É zoeira, tá? Não precisa ficar bravo, não. Ela atinge o rei dos Bucha com uma força que ele já sentiu que era ela na hora já. Falou aquela mulher que não sei o que, assim eu tô ferrado, né? E não sei o que lá. E teve cara que ficou surpreendido da ressonância ter funcionado com aquele nível. Porra, o Mahito não é o nível do Sukuna, mas é uma maldição de classe especial. É poderoso pra caramba. É poderoso pra caramba. E foi atingido pela ressonância com muita força. Sentiu uma dor extrema lá. Que abriu brecha pro Itadori. Só que, tipo, ele se recuperou depois de um tempinho, tomou umas pancadas lá, fez a tramonha dele e fez tudo o que aconteceu. Por que não ia funcionar no Sukuna? E a gente vê que funciona da mesma forma. Tanto que o Sukuna se recupera depois. Então não entendo que esses caras ficam surpreendidos de ter funcionado a técnica, mano. Ela vai funcionar. Ela não é igual a técnica do Inumaki. Que o Inumaki, se o ser for mais forte que ele, ela até pode funcionar, só que ele sofre o dano igual.
Então, quando o Yuta usou lá a caixinha, o rádio, pra acertar o Sukuna com a fala amaldiçoada do Inumaki, você vê que ele deu um ataque lá, os pessoas cuspir sangue pra todo lado, porque era um cara muito forte. A diferença que é da técnica da Nobara e da técnica do Inumaki é que a técnica da Nobara não tem consequência pra ela. Ela só precisa de uma parte do corpo do cara pra acertar aquilo lá. Essa é a única pedida da técnica dela. Não é igual a do Inumaki, que não tem a pedida pra técnica pra receber o dano, para receber o dano de volta. É como se o corpo dele fosse um sacrifício. E o dela não, o sacrifício do dela é o bonequinho de voodoo e uma parte do corpo do cara. Então você tem que prestar atenção nisso. Ela não precisa ser a mais forte do mundo. É saber usar a técnica dela, pô. E continuando nessa parte, né, de ah, como funcionou, por que não usar o voto vinculativo para usar um certo outro tipo de dano? Não ia adiantar. Só se fosse provavelmente uma coisa que poderia. Não, não ia funcionar, porque teria que ter uma ressonância no Suku, entendeu? Um dano que nem se o Gojo soltasse um vazio roxo naquele dedo. Não ia ter como fazer. O vazio roxo não tem efeito ressonância. Então não ia ter como fazer ah, o vazio roxo ressonar o dano no Sukuna. Por exemplo, um que conseguiria dar dano ressonando provavelmente seria o Itadori. Porque a técnica o Itadori e o Mahito. Porque são técnicas que tocam almas. Os três são pessoas que conseguem tocar em almas. Entre aspas, assim. Então a deles funcionaria. Mas outros tipos de dano não funcionaria ressonando, ressoando, né? Pro Sukuna. Então não tem como dar dano no Sukuna pelo dedo. Só se tipo um dano ressonante. Porque o dedo ele não quebra, não destrói. Mas a ressonância pega a alma do Sukuna. Então, entenda, cara, entenda. Nisso que o Sukuna é atingido pela ressonância, o Itadori abre até um sorriso e começa a ficar até emocionado, porque ele não sabia das condições da Nobara, se ela ia acordar. Na hora que ele foi pra batalha, a única coisa que ele sabia é que ela tava em coma. Que ela não. E, tipo, a única coisa que ele sabia, se é que ele sabia de alguma coisa, né? Porque não foi nada apresentado, ninguém falou nada pra ele. Só uma conversa básica que teve entre ele e o Megumi não disse porra nenhuma. Então até o momento ele não sabia de nada que ia acontecer ali. E quando ele percebe que é o golpe da Nobara, que ele já viu isso antes, né? Duas vezes, ele se emociona por saber que ela tá bem, que ela tá viva. Então se eles usassem a técnica, aquela que eu falei do martelo, só o martelo coisado, imagina o cara ficar feliz depois de saber que ela tá ainda. Ia ser bem injusto isso mesmo, mas eu acho que ele quer fazer um final mais tranquilo. Eu acho, né? Rijeko também você não tem como confiar. E esse fato do Itadori não saber nem dessa parte do plano, dessa possível tentativa de plano, é porque ele não podia saber nada do plano. Porque ele tinha medo de ressoar a mente dele pro Sukuna, por causa da conexão dos dois. E o Sukuna fica sabendo dos planos. Então o Itadori ele entrou na luta praticamente às cegas. Esse cara falou, vai lá e dá pancada. Ele é um bárbaro. Esse cara falou, vai lá e dá pancada. Ele foi lá e deu pancada. E ainda, para complementar, nesse quadro dividido do Itadori sorrindo, tá dividido a Nobara lá falando, morri, mas passo bem. Voltando a capítulo 32, que o Itadori fala a mesma coisa, na tradução, obviamente. Fala a mesma coisa, né? Quando ele volta lá, que Sukuna arrancou o próprio coração, mas ele faz o voto vinculativo lá e volta à vida. E o Gojo prefere esconder ele para os caras da academia, da escola lá, para de encher o saco. Quando ele volta, ele fala, morri, mas passou bem. Ele fala a mesma coisa. Então quer dizer que ela tava com aquilo na cabeça ainda. Esse Face não ligou, né? Mas na verdade ele ligou muito, que eu sei, né? Todo mundo, nós todos sabemos que ele está super sentido com a morte do Itadori, porém eles não vão esboçar aquilo, né? Porque é coisa de amigos, coisas de amigos, coisa de pessoa que tem orgulho muito grande. E no último vídeo, né? Voltando, tipo, no último vídeo já para explicar essa parte, eu tinha falado que a técnica ia ser do Itadori, explicado lá mó, técnica mó, volta do caralho, da conexão de almas, mas no final a técnica é imbuída no domínio dele, que aquele é o domínio dele mesmo, e só não tinha ativado ainda para acertar. A técnica do domínio é o corte, o desmantelar de almas, né? Então na hora que o Sukuna toma o negócio lá, toma o ressonância, já abre uma brecha já e o Itadori já vai pra cima sem pensar, já solta aquele monte de desmantelar de alma, dá uma joelhada na boca do Sukuna, senta a mão nele, só que o Sukuna já se recupera já fisicamente, né? Já, mas mesmo assim sofrendo a ressonância.
senta a mão na cara do Itadori, começa a cair na porrada ali os dois. E o Sukuna pressupõe que o Itadori tá no limite dele. Porque expansão de domínio, quando você expande, se der errado, você se ferrou. Porque normalmente todo mundo só consegue expandir uma vez o domínio ali, e quando acaba, a energia amaldiçoada fica exaurida e você vai ficar à mercê do seu adversário se ele estiver vivo. Então, por isso que é uma técnica eficiente no 1x1 e ainda tem mais uma coisa que eu vou falar sobre isso, né? É uma técnica eficiente no 1x1, mas se tiver um 2x2 e a barreira tiver lá um 2x1, 2x2, a barreira vai estar lá vulnerável a um ataque externo e ser quebrada. E a gente vai chegar num pontinho aí de Hakari, a Uraumi, ou Uraumi, sei lá. Deixa eu chegar nesse ponto aí. E o Sukuna pensando nisso, você tá no seu limite já, você já atacou pra caramba, você tá sem. Você expandiu o domínio aqui, então você já tá no seu limite, eu vou te quebrar na pancada. Aí o Itadori pega e senta um murrão nele de esquerda. E é aquele soco divergente dele que tem dois impactos, um primeiro e depois vem o outro. Pegou de raspão, mas daí o segundo impacto vem com tudo. Daí o Sukuna já tremeu na base, sentiu o verdadeiro terror e viu que não era exatamente isso que ele tava pensando. Aí já nessa brechinha aí que o Sukuna tá meio zonzo, né? Porque esse soco divergente ele dá uma balada. O Itadori já carrega o socão aqui já, filho, no buff. Pum. Flash negro. Fulgor negro, como você quiser falar. Black Flash, Fulgor negro, etc. Na barriga do Sukuna. Com esse ataque, ele derrotou o Sukuna. E eu vou explicar o porquê das aspas já já. E nisso a gente tem o fim do episódio lá e uma frase dizendo lá sobre o fim da batalha, o fim das amaldiçoações assim, né? E vamos às considerações. Primeiro, esse povo reclamando da volta da Nobara. Não dá pra entender vocês, cara. Vocês enchem o saco. Volta da Nobara. Volta do Gojo. Gojo não volta. Gojo não volta, cara. O corpo dele já tá até sem cérebro. E isso impõe outro vídeo que eu preciso fazer sobre isso. O povo lá enchendo o saco sobre a volta do Nobara, mano. Porra. Vocês pediu tanta volta. Não queria saber alguma coisa se ela tivesse sido. Se ela foi de base ou não. E quando tem informação, fica reclamando, não gostei da volta que tira o protagonismo do Itadori. Porra, como que vai tirar o protagonismo do Itadori? O Itadori tá enfrentando o Rei das Maldição, do ser mais poderoso que tem nas eras, que derrotou o Gojo. Ele tá enfrentando o cara no mano a mano, na pancada. Já passou até pela expansão de domínio do cara. Sim, ajudado. Mas você vê que foi. O bagulho, o Sukuna não é um cara que se enfrenta num X1, o único cara que tem capacidade disso. Se o Sukuna tivesse uma Horaga, é o Gojo. Ele tá enfrentando o Rei das Maldição frente a frente, evoluindo no meio do negócio sem saber o plano direito. Tá saindo na porrada do cara. Como que você vai tirar o protagonismo dele? A evolução que ele teve na luta. Para de chorar, porra. O bagulho foi só um suporte ali. Só pra dar abrir uma brecha e não deixar o cara abrir o domínio. Ele sabia que o domínio ia abrir? Não. Eles precisavam da brecha. Então não importa a hora que ela batesse ali. Eles precisavam da brecha. Depois de o Sukuna estar exaurido. Não importa se ele expandir domínio ou não. Se ele não fosse expandir domínio, eles precisavam daquela ressonância para abrir uma brecha, porque o Sukuna é difícil de ter brecha. Ainda mais com 4 braços. Então presta atenção, porra. E ainda tem um povo reclamando, ainda tem esse cara reclamando de como que a Nobara sabia o plano. Precisa de um plano para dar uma martelada, ó. Chegou ali, ó, martelou, já era. Ela não tava com a energia amaldiçoada dela gasta. Ela não tava nem usando a energia amaldiçoada dela. Só tinha que falar, ó, tá acontecendo meia hora que ela tá acordada. Falar, você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Tá nas suas condições mentais? Vemos que ela tá. Explica pra ela, eles estão enfrentando o Subusha. A gente precisa que você usa a ressonância com voto vinculativo para atingir ele. Você consegue? Ela consigo. E pronto, cara. É muita coisa pra explicar em meia hora? E ela ia precisar reunir energia amaldiçoada? Não, porque ela não usou a energia amaldiçoada dela. Tá lá, com o estoque cheio. Então é simples assim o plano. Vai lá e dá martelada, filha. Pronto. Ela chega lá e dá martelada. Não é como se ela tivesse que saber tudo da luta ali, cada momento da luta pra poder dar um golpe. Pô, gente, caramba, também não é pra tanto ser burro assim. E tem gente questionando ainda que sobre a técnica do Arata, né? Arata? Arita? Arata, sei lá. Eu escrevi tudo, todo bugado a letra ali.
aquele cara que faz a estrelinha assim e você para de sofrer dano, né? A coisa que você tem ali para de piorar. E é exatamente, ele já explicou, o que você tem vai parar de piorar. Então ela tinha parado o coração dela de bater. Tinha sofrido dano aqui. Se o dano do Mahito fosse contínuo, ele parou ali. Inclusive a parada dela ali, os danos da parada do coração dela, pulso dela, ele parou ali. Então daria tempo de chegar, fazer uma reanimação nela. Então possivelmente foi o que fez. Fez uma reanimação, porque os efeitos de uma parada cardíaca nela foi parado por ele. Então, tipo, a falta de oxigenação do cérebro foi parada, a falta de certas coisas foi parada, o sangramento parou. Então deu tempo de fazer uma reanimação nela. Simples, cara, só pensar, meu. E a minha teoria pro próximo episódio, capítulo, né? Semana que vem, é que a gente vai sair dessa luta do Sukuna aí, do Itadori, ou vai ter uma reviravolta ali. Não uma reviravolta tão grande, mas é uma de como que vai ser encerrado o jogo do abate. Então a gente precisa ter a volta do Megumi. Porque os únicos que têm autoridade para fazer as coisas do jogo do abate é o Megumi ou era o Kenjaku. O Kenjaku tá morto. O Geto, o Megumi tá ali dentro. Então alguma coisa tem que acontecer. Ou o Sukuna vai dar o comando para acabar e começar aquele negócio que eles queriam fazer lá do Godzilla de energia amaldiçoada lá com o corpo do. Nossa, esqueci até o nome agora, eu não vou lembrar. Começar o plano deles lá e complicar a vida de todo mundo. Ou não sei o que vai acontecer. Simplesmente não sei. Vamos ver o que vai ser, né? Ou e daí, tipo, vai acontecer essa reviravoltinha aí, ou vai ter mais pancadaria um pouco ainda, que o Sukuna não vai se render tão fácil. Eu tô sentindo isso. O Sukuna não vai se render tão fácil. Não, como se tivesse sido fácil, né? Mas o Sukuna sempre tem um planinho na manga, né? Então, vamos esperar se vai ser isso mesmo ou não. Se esse for o final, tipo, da batalha dos dois, eu já gostei. Mas aí a gente vai ter que ter resolução dessa parte, né? Do jogo do abate. E o jogo do abate não pode ser esquecido. Senão ele vai rolar ali pra sempre. Então a gente tem que ter essa resolução. E ainda tinha uma coisa, que o jogo da Battle só acaba depois que todos os jogadores morrer. Então a gente tem que ver. E eu acho que possivelmente o próximo episódio, o próximo capítulo, pode ser a resolução da luta entre o Hakari e a Uraumi, né? Porque se a Uraumi tivesse intacta lá, tiver até um capítulo que mostrou o Hakari lá morto, entre aspas, morto. E a Uraumi falando, ah, você sentiu o poder do meu gelo. Não exatamente isso, né? Mas tipo, se vangloriando já tipo de um final de uma batalha. Só que se fosse o final mesmo, quando o Sukuna caiu nessa expansão de domínio aí, vendo a situação do Sukuna, ela com certeza teria vindo quebrar a barreira do domínio do Itadori, né? Por fora. Já que, pra ajudar o mestre dela, né? Dele, dela, foda-se. Então, igual quando o Sukuna tava vulnerável e teve que voltar ao corpo dele original, usando a ressurreição, que eu acho que é. E ele e ela veio trazer o desmantelador de Mu naquela pedrona de gelo lá. Então, né? Ela não ia deixar o Sukuna apanhar assim. Ela ia vir quebrar o domínio. Então, com certeza o Hakari tá de pé ainda. E eu creio que nas próximas coisas a gente vai ter resolução desse combate. Nesse próximo episódio já. Esse próximo capítulo aí vai ter uma batalha final entre os dois. Pra acabar isso daí. Ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. No último episódio, no último capítulo 266, eu tinha uma ideia do que poderia acontecer, mas esse tá complicado de pensar em alguma coisa. No então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar meio longo. Tentei ser o mais breve possível, mas tem coisas que tem que ser explicadas, né? E ainda mais eu que tô voltando a fazer vídeo agora, o segundo vídeo, então tem muita coisa para trazer e eu gosto de fazer bem explicativo. Então é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. E comenta aí o que você acha que vai vir nos próximos capítulos aí. A gente ter uma discussãozinha, ver alguma coisa aí, talvez um vídeo. É isso aí. Valeu, falou!